Eu quero compartilhar de algo que o Espírito Santo tem tocado muito no meu coração. Tem sido um encargo muito grande para mim. E quando eu fui notificada que eu ia ministrar aqui, eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu devo falar? E o Espírito Santo me trouxe uma palavra, mas que também combina muito com aquilo que eu sinto como um chamado, como algo que arde o meu coração, que queima, que eu gosto muito de ensinar. E eu quero compartilhar com vocês, e o tema dessa ministração é cuidando do nosso tesouro. Eu estou esperando aqui os irmãos colocarem a minha chamada. Vocês vão ver que é ela, a dona Florinda, né? A mãe do Kiko Tesouro. Você sabe, né, que a família do Kiko lá, todo o pessoal lá, que eu nem sei como é que chama, aquele lugar lá onde eles moravam, do Chaves, eles sempre passam as férias em Acapulco. Então tem aqueles episódios, né, de férias em Acapulco. Aí o Kiko estava todo equipado para entrar na piscina. E ele ficava assim: mãe, deixa eu entrar na piscina, deixa, aquele jeito teimoso que ele tem, né? Aí a dona Florinda falou: tesouro, a mamãe deixa você entrar na piscina, mas a mamãe só te dá um conselho, uma restrição, né? Não vai se molhar. Então, hoje eu quero falar sobre guardando o nosso tesouro. E, junto disso, o nosso chamado geracional. O nosso maior tesouro que nós temos é Jesus. Mas qual o nosso maior tesouro aqui na terra? O nosso maior tesouro, se você não tem, você vai ter. E eu acredito que aqui todos têm esse tesouro, que são os filhos. E esse tesouro, ele não é só biológico. Ele também faz parte desse tesouro os muitos filhos que Deus coloca no nosso caminho ao longo da nossa vida. E dentro desse pacote existe um chamado geracional muito forte, dentro de uma geração que convive com outra geração. E eu quero aqui abrir a Bíblia no Salmo 145, te convido também, no versículo 4. Diz assim: ó Deus, cada geração anunciará à seguinte geração as coisas que tens feito, e todos, as duas gerações, louvarão os teus atos poderosos. Então nós temos, eu quero que você saia daqui com o mesmo encargo, o mesmo peso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Um peso de transmitir para a próxima geração, contando para a próxima geração as maravilhas do Senhor. Pare para pensar. Como o Evangelho, como tudo aquilo que Deus fez no passado chegou até nós. Chegou até nós porque homens e mulheres tiveram por Deus uma motivação, um encargo de passar para a próxima geração sobre um Deus poderoso e sobre a palavra de Deus. Se eles tivessem falhado, nós não estaríamos aqui. Então foram homens e mulheres bem-sucedidos. Em Hebreus fala de uma grande testemunha, que hoje
que hoje há uma expectativa para a nossa geração, para que nós tenhamos esse encargo geracional. E qual é o objetivo da bênção geracional? Lá, interessante esse texto lá de Malaquias 4, 5 e 6. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Hoje, algo poderoso vai acontecer neste lugar. Enquanto eu estava sentada ali, o Senhor trouxe no meu coração a palavra reconciliação. E esse texto fala de reconciliação do coração dos pais se voltarem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltarem para os pais. Quando isso acontece, a terra é abençoada. Você já parou para pensar por que a gente vive tempos tão difíceis? Que a gente até fica pensando, nossa, que mais tem para acontecer, né? Jesus está para voltar. Mas aqui está dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito Santo fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e dos filhos para os pais. E nós sabemos que essa unção do profeta Elias, ela se cumpriu na vida de João Batista, e foi uma palavra que João Batista ministrou, foi sobre arrependimento. E hoje o Senhor quer trazer essa palavra, arrependimento e reconciliação. Arrependimento e reconciliação. Nós temos esse encargo no nosso coração. E a gente questiona por que as coisas não estão boas hoje. Porque os corações dos pais se distanciaram dos filhos, e os corações dos filhos se distanciaram dos pais. Mas hoje o Espírito Santo quer trazer reconciliação geracional, onde a bênção do pai vai passar para o filho. Se você ler na Bíblia, é interessante, o objetivo de Deus com tantos memoriais, tantas festas, ele só tinha um objetivo com isso, para que a geração seguinte soubesse quem Deus era, quem Deus é, e soubesse das coisas maravilhosas que Deus fez no passado e é capaz de fazer no presente, para criar temor no coração da nova geração, para que ela seja temente e cumpra o chamado que o Senhor tem. E eu tenho certeza que hoje vai acontecer neste lugar. Porque o contrário do castigo, da separação dos corações, quando as gerações se unem, tem bênção sobre a terra. E nós estamos aqui, como igreja, para abençoar a nossa terra. E eu quero compartilhar também um exemplo de um homem, que ele foi um bom homem, um homem de Deus, porém, ele não teve essa sensibilidade para se preocupar com a próxima geração. E quando eu estava orando a respeito do que ministrar aqui, interessante, eu estava orando, Senhor, o que eu vou ministrar? O nome dele veio de imediato na minha mente. E o nome desse homem que eu vou usar aqui, como um exemplo, não positivo, infelizmente, que não cumpriu o seu chamado geracional, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, você pode acompanhar lá em 2 Reis 20, 12. Se você acompanha todo o relato da história da vida dele, ele foi um cara muito bom,
um homem muito posicionado com Deus, um homem que se prostrou diante do Senhor, um homem que viu o livramento das mãos de Deus. Porém, ele falhou em algo muito importante. E nós vamos acompanhar lá, 2 Reis 20, 12. A partir. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra bem distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, seus próprios filhos serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu, Ezequias entendeu, que durante a sua vida haveria paz e segurança. A Bíblia é tão interessante, né? A transparência da Bíblia em mostrar tanto as coisas boas como as não boas que os homens e mulheres executaram. E às vezes a gente se identifica com as boas e as não boas. Isso há muita sabedoria, porém há a instrução do Senhor para nós. E eu fico assim tão impressionada com esse Ezequias, porque esse rei Ezequias, um dia, Deus mandou o profeta Isaías até ele e falou para ele assim: ó, Ezequias, você vai morrer, você vai ter uma doença aí, você vai morrer. E o Ezequias não se conformou com aquele anúncio, e ele se prostrou diante do Senhor e chorou. E ele se prostrou e chorou tanto que o profeta retornou e falou assim: olha, Deus ouviu a sua súplica, e o Senhor vai te dar mais 15 anos de vida. Se você parar para pensar, Ezequias tinha memorial de fé daquilo que Deus já tinha feito por ele. Fora as outras coisas que você lê da mão do Senhor estendida em favor do povo de Israel, porque Ezequias clamou. Ele tinha memorial de fé. Porém, quando o profeta Isaías vem e o adverte a respeito do que ele fez, e disse que os dias dele seriam de paz e segurança, mas que os filhos dele iam pagar o pato, ele falou assim: boa é essa palavra. Queridos, muitas vezes, e eu me incluo também, a gente sabe das coisas que é certo, só que nós não fazemos. E como eu já disse aqui, nós temos um encargo geracional com a próxima geração. Nós não podemos pensar assim: nossa, minha vida está top, está ok, eu sirvo ao Senhor. Já vi muitos pais falarem assim: que o meu filho decida o que ele vai fazer da vida dele. Não. Nós somos chamados para levantar uma geração. Amém? A Bíblia diz que os nossos filhos
são um tesouro, são uma herança que o Senhor nos deu. E quando estou falando aqui de filhos, eu falo sim de filhos biológicos, mas também falo de um encargo geracional. Hoje, né, que eu tenho 50 anos, isso tem crescido muito em mim. Eu sempre estou cercada de pessoas, na maioria das vezes, são mais jovens do que eu. E eu tenho esse encargo no meu coração, de ensinar para essa próxima geração sobre as maravilhas do Senhor, sobre os preceitos do Senhor, de como agradar a Deus e viver uma vida que agrada a Deus, e também passar para os seus filhos. Então, você também. E se você é um líder de célula, se Deus tem te chamado, de alguma maneira, para exercer influência sobre as outras pessoas, quero dizer que você pode ser novo, mas você é um pai e você é uma mãe, e Deus conta com você. E é interessante que, às vezes, nós temos conceitos firmes da palavra de Deus. A gente tem convicção de que nunca vamos nos desviar. Mas eu te pergunto, como estão os teus tesouros? Aqui o rei Ezequias, por uma atitude sem pensar, ele abriu todos os tesouros para a Babilônia. A Babilônia é a figura do mundo. E os babilônicos entraram, olharam e roubaram os tesouros de Ezequias. E eu pergunto para você, como está o seu tesouro? Como estão os seus filhos? Como estão os seus discípulos? Como estão as pessoas que Deus colocou debaixo de você? Você tem checado? Você tem anunciado as maravilhas do Senhor? Você tem insistido? E eu quero dar aqui algumas dicas, 3 dicas, de como cuidar do nosso tesouro, né? Guardando o nosso tesouro. A primeira dica que eu quero te dar, seja o seu tesouro biológico, ou seja o seu tesouro espiritual, existe algo que você deve cuidar muito. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, não em ordem de importância, mas todas as importantes, é a respeito do seu casamento. Você sabia que o seu casamento abençoa a vida dos seus filhos? O seu casamento abençoa a vida dos seus discípulos? Tem uma palavra lá em Malaquias que é impressionante, que diz assim, Malaquias 2,15. Não foi o Senhor que os fez um só? O Senhor está falando a respeito de casamento aqui, né? Em um corpo, em um espírito, eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, quer dizer, porque ele desejava uma descendência consagrada, tenham cuidado. É uma advertência aqui na Bíblia. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Por quê? Porque o Senhor deseja abençoar a próxima geração, os nossos filhos, através do nosso casamento e da fidelidade do nosso casamento. Se você não sabia, vou te dizer, casamento é uma cerca de proteção para os filhos. E por isso que a palavra diz que Deus, Ele odeia o divórcio. Porque Ele espera que a próxima geração seja abençoada e consagrada. Cuidado, cuidado. O casamento pode abençoar ou amaldiçoar a próxima geração. A Bíblia usa o casamento como ilustração do relacionamento de Jesus com a igreja.
É algo muito poderoso, é algo muito importante e é algo que a gente tem que atentar. E eu quero contar um testemunho geracional para vocês. Quando eu era jovem, eu ouvia, ainda sou, né? Digamos, quando eu era um pouco mais jovem, eu ouvia muito a minha mãe contar sobre isso. E hoje eu dou muita importância para as histórias familiares, para o histórico familiar. E também eu fico falando para os meus filhos das histórias da família. E eu faço questão de contar essa história para eles. A minha família sempre valorizou demais a aliança do casamento. E a minha mãe me contava que quando ela se casou muito jovem. E logo depois que ela se casou, ela engravidou e foi mãe muito jovem também, de um bebê maravilhoso, lindo, cheio de cabelos. E logo que eu nasci, ela começou a ter muito problema com o meu pai. Eles começaram a entrar em atrito. E na imaturidade da minha mãe, moravam próximas, né? Ela morava próxima da mãe dela, minha avó. Ela pegou o lindo bebê que ela tinha, que era eu, e saiu de casa com o bebê e foi para a casa da minha avó. E lá, ela se queixou, falou, não, eu vou largar desse homem, não aguento mais esse homem. Vou largar. O que ela queria? Ela queria um apoio da mãe. Tipo assim, filhinha, né, judiação, fica aqui que eu cuido do seu bebê, coisa assim, vai trabalhar, a mamãe te dá todo apoio. Mas a minha avó foi muito sábia. Ela disse assim para minha mãe, olha, eu não tive oportunidade, isso é minha avó falando, de escolher o meu marido. Escolheram um marido para eu casar. E eu me casei. Não me casei por amor, mas hoje ele é um homem muito bom para mim. E eu vou dizer uma coisa para você, ela disse para minha mãe, eu vou levar o meu casamento até o túmulo. E você, que escolheu o seu, que casou por amor, volte para sua casa e leve o seu casamento também até o fim. Aí pegou o bebezinho, né, guti-guti, voltou para casa. Então eu aqui. E eu sou tão feliz, porque a minha mãe pagou esse preço. Não foi barato não, foi um preço muito alto que ela pagou. Mas ela pagou esse preço. E hoje, eu olho para trás, e vejo que esse preço que ela pagou, abençoou a minha vida. Se ela tivesse separado do meu pai, sabe lá o que teria acontecido com ele, com os meus irmãos? Quer dizer, eu não teria nem a minha irmãzinha mais nova, né? O que seria que teria acontecido conosco? Então, irmãos, eu quero animar o coração de vocês com essa palavra, com essa exortação. Resista. Cuida do seu casamento. Não é só por você. É pelos seus filhos. É a maneira que a gente tem de abençoar a próxima geração, é através da fidelidade. Quando nós somos fiéis, nós abençoamos e consagramos a vida dos nossos filhos. Outra dica que eu quero dar. Se você pode estar assim, pensando que pode ser tarde demais para você, eu quero dizer que não é tarde demais. Hoje o dia amanheceu novamente, e toda vez que o dia amanhece, Deus sinalizando para nós, você tem uma outra chance. Dá para começar de novo. Dá para escolher fazer o que é certo. Glória a Deus pelo arrependimento. O que é o arrependimento? É quando a gente se conscientiza das nossas atitudes erradas e as abandona. Estou indo em direção a São Paulo, Castelo Branco, em direção a São Paulo. Estou arrependido, porque não quero chegar lá em São Paulo. Pego um retorno
e volto do sentido interior. Isso é arrependimento. É mudança de atitude. Então, hoje o Senhor está nos dando uma chance, mais um dia, amanhã é outro dia, para a gente fazer tudo de novo. E essa segunda dica que eu quero dar, ela tem muito a ver com essa segunda chance. Se você está passando por circunstâncias difíceis com os seus filhos, que o seu filho provavelmente, ou talvez, não esteja correspondendo à expectativa daquilo que você sonhava para ele, ou seus discípulos estão passando por alguma dificuldade, existe algo poderoso que se chama intercessão e jejum. É uma arma poderosa, que nós podemos mudar o destino da vida das pessoas, quando a gente se coloca como sacerdote, em favor dessa pessoa, intercedendo por ela. Próprio Ezequias teve a experiência de se prostrar diante do Senhor e mudar o destino da própria vida. Quero te animar a isso, a interceder e a jejuar pela vida dos seus filhos. Isso é muito poderoso. Ser um pai e ser uma mãe que jejua e ora pelos seus filhos. Sabe que eu ando assim, né? Que eu olho a vida das minhas amigas aqui, e eu também quero. Eu quero ser vó. Estou numa expectativa de ser vó, gente. Só fico curtindo os netos dos outros, sabe? Clique, clique, clique. E eu já encomendei, só para deixar vocês assim, bem, quero ter 10. Quero ter 10 netos. E falo todo dia, quero ter 10 netos, quero ter 10 netos, quero ter 10 netos. Aí um olha para a cara do outro, tipo, nós somos 2. Eu não quero saber se são 2. Tem a bênção da multiplicação. E eu brinco com eles, escolha bem com quem vocês vão casar. Porque tem que ter muita criança nessa casa. Eu quero ter 10 netos. Posso contar um segredo? Eu já oro por eles. Oro e eu declaro que enquanto Jesus não voltar, tiver descendente meu nessa terra, vai ser poderoso, cheio do Espírito Santo, posicionado, homem e mulher de Deus, que vai fazer diferença aqui nessa terra. Eu oro pelos meus descendentes. E a Bíblia conta, né, que foi o bisneto, tataraneto de Abraão, bisneto. A Bíblia conta que Deus levava em conta, quando Abraão deu o dízimo, Deus levou em conta que o bisneto dele tinha dado o dízimo quando estava ainda, né, nos lombos de Abraão. Deus leva em conta aquilo que a gente faz e bota como crédito na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu quero te encorajar. Se as coisas deram errado até agora, você vai falar assim, chega, não vai dar mais não. Agora vai dar tudo certo, porque eu me coloco como um sacerdote e vou interceder e vou jejuar, e as coisas vão dar certo aqui nessa casa, em nome de Jesus. Vamos chamar a existência aquilo que não existe. Finalmente, eu quero falar dessa última dica aqui, que é muito importante. É importante para a nossa vida e é importante para ensinarmos para os nossos filhos e discípulos. Não negocie valores que são absolutos. Sabe aquela historinha, né? Aquela ilustração da rã, do sapo, que é colocado dentro da panela com água fria, e aí é colocado no fogo baixo, aí o fogo vai esquentando bem devagarinho, e o sapo está lá dentro, não vai sentindo imediatamente a mudança de temperatura, e acaba morrendo cozido lá dentro. E muitas vezes a gente passa por isso nesse mundo. Os valores estão tão de perna para o ar, que inicialmente a gente tem até um impacto, né? Quando a gente vê uma coisa assim nesse mundo, então, pá, a gente tem um impacto. Fala, nossa, que ponto chegamos. Porém, porque
isso se repete várias vezes, a gente acaba achando que é certo. Todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo faz que significa que está certo, que é normal. Queridos, eu quero aqui motivá-los a lerem a palavra de Deus e descobrir os preceitos do Senhor a respeito da nossa vida cotidiana. A Bíblia ensina tudo. Então, eu quero adverti-los, cuidado, para negociar, para relativizar valores que são absolutos. Eu quero deixar como exemplo aqui um valor absoluto da palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 5,16. Diz assim, é um valor absoluto. Honra teu pai e a tua mãe, como ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E é interessante que lá em Efésios 6:2, esse mandamento é citado e Paulo acrescenta, é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe tem uma consequência, vida longa e boa. Vida longa e vida boa. Quem honra pai e mãe tem vida longa e vida boa. Se a vida está curta e não está boa, talvez a gente tenha que se avaliar isso. E o que é honrar pai e mãe? Vou dar alguns exemplos aqui que eu tenho notado. Que às vezes a gente acha que é normal isso. Eu sempre me preocupei muito com esse mandamento, de honrar pai e mãe. Por que eu me preocupava com esse mandamento? Porque me preocupo até hoje, eu quero que os meus filhos tenham uma vida longa e uma vida boa. Eu quero isso. Então, a preocupação da honra, eu ensino isso para eles. Não é que eu quero ser a rainha da cocada, grande mamãe. Não é isso. A minha preocupação não é comigo, é com eles. Para que eles tenham vida longa e vida boa. E na minha casa, desde quando os meus filhos eram pequenos, essa questão da honra para o papai e para a mamãe sempre foi levado muito, mas muito a sério. Eu sempre me importei muito com isso. Às vezes eu vejo crianças pequenas tendo atitude com os pais que parece que é normal. Já vi crianças quando vão fazer abordagem para os pais. Imagina, eu quero conversar com você, em vez de chegar para você, com licença, posso falar com você? Te dou um tapaço assim, pá! Quero falar com você. O que você vai achar disso? Um horror ser abordado dessa maneira. Mas já vi papai e mamãe sendo abordados dessa maneira. E os papais não se incomodam. Se o seu filhinho pequenininho bate no seu rosto, faz abordagem te batendo, o que ele está fazendo? Ele está te honrando? Não está te honrando. Você tem que ensinar a criança pequena a honrar o papai, a honrar a mamãe. Não quero entrar fundo nesse assunto, porque não é esse o objetivo da palavra. Mas eu quero deixar isso como exemplo. Isso a gente, como mãe, faz quando eles são pequenininhos. Os meus, gente, assim, não digo que eu tive filhos perfeitos, não tive, não. Mas eu era aquela mãe que só olhava. Sabe aquele olhar? Eles já retrocediam assim. Eu falava assim, você pode brincar daqui até ali. Eles tinham temor, eles não saíam não. Eles sabiam a mamãe e o papai que tinham. E a criança aprende primeiro temendo, depois ela passa a honrar. Agora tem uma palavra para você que é filho grande. Agora não é a mamãe e o papai que vai exigir honra, não. Você como um filho
adulto, peça para o Senhor sabedoria para honrar o seu pai e a sua mãe. Ah, mas o meu pai e minha mãe não conhecem Jesus, não. Vou dizer para você, todo pai, toda mãe, eles desejam o melhor para os seus filhos. Peça sabedoria para o Senhor, para você honrar o seu pai e a sua mãe. Atente para os conselhos da sua mãe. A palavra de Deus fala sobre isso. Para quê? Para que você tenha uma vida longa e uma vida boa sobre a terra. Então, eu poderia aqui dar muitos valores absolutos, mas eu escolhi isso. Quero terminar com um versículo aqui, declarando sobre a sua vida, que diz assim, lá em Salmo 112, 1 e 2. Aleluia! Vamos falar aleluia? Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Não é gostoso isso? Como é feliz o homem que teme ao Senhor. E tem grande prazer em seus mandamentos. Olha a frase seguinte. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Com a palavra que o Senhor me trouxe aqui, é reconciliação. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero chamar o Gumer aqui comigo. Eu sei que vocês gostam de apagar a luz, mas por favor, eu quero ver as pessoas. Obrigada. Pode acender aquele de último também, que está meio escuro. Eu quero ver todo mundo. Eu quero, nesse momento, te convidar. Se você está com a sua família, una-se à sua família. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Una-se à sua